Por isso que Deus, através do profeta Malaquias, olha o que Deus diz aos sacerdotes. Porque eles abandonaram o compromisso da palavra e as suas vidas já não estavam mais na palavra. Eles levaram o povo a guiar-se por eles, fora da palavra, como eles estavam. Olha o que Deus vai dizer aos profetas lá em Malaquias. Malaquias, capítulo 2. Escutem, meus irmãos. Isso é muito sério que eu estou levando para vocês. Olha o que Deus vai dizer aos sacerdotes, aos líderes que levavam o ensino para o povo. Malaquias capítulo 2, versículo 7. Porque os lábios dos sacerdotes guardarão a lei, aguardarão a ciência, e da boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós desviastes do caminho. A muitos fizessem tropeçar na lei. Corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que Deus está dizendo aqui? Que o povo aprendia o conhecimento de Deus através dos sacerdotes, que Deus levantou com essa finalidade, para instruir e levar o conhecimento dele para o povo. Aí Deus vai dizer, vocês se corromperam, vocês deixaram o meu caminho e fizeram o povo tropeçar. Por quê? Porque vocês deixaram o meu caminho e levaram o povo também a seguir outro caminho. Hoje, é o que a gente vê, muitos líderes entre o povo que estão dentro da igreja, pastores, desviaram-se do caminho de Deus e estão conduzindo o povo fora desse caminho. Qual é o caminho que a maioria dos pastores leva o povo a viver? O caminho da formalidade religiosa, o caminho da vida de igreja, o caminho de práticas de igreja, o caminho de sermão, de doutrina de igreja. Por que eles não pregam a palavra? Porque se eles pregarem a palavra, a maioria desses pastores serão reprovados e condenados pela palavra. Por isso que eles não estão dispostos. Nem eles entram e nem deixam vocês entrar, que estão seguindo a Deus por meio de igreja de pastor. Porque o caminho para a gente chegar a Deus é Jesus. Jesus não mandou seguir igreja nem pastor. Jesus disse, venham a mim, aprendam de mim, sigam a mim, guardem a minha palavra. A doutrina que eu tenho que guardar como membro da igreja de Deus não é a doutrina de igreja A, B ou C, é a doutrina de Cristo. Vocês estão entendendo isso? É a doutrina de Cristo, irmão, que nós, como membros da igreja, discípulos de Cristo, cristão, povo de Deus, temos que seguir. Não é a doutrina de igreja formulada por pastor. E o pior de tudo, muitos pastores corruptos, falsificadores da palavra, mercenários, que trabalham em casa de ganho próprio, cobiça, avareza, buscando lucros, buscando tirar proveito da ignorância do povo, aonde eles fazem seus negócios. Dentro de seus locais, onde eles criam e ensinam a maior mentira, de que ali é a casa de Deus, de que ali é onde o povo serve a Deus, de que ali é onde o povo é de Deus. A maior mentira que um dia eu vivi, dentro dela, hoje eu saí, por quê? Porque nós só podemos ser libertos conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus. Não tem libertação dentro de culto de igreja, de libertação. E foi isso que aconteceu comigo, eu fui liberto do engano religioso, da mentira de Satanás, do domínio do homem, sendo negócio de homem. Por quê? Porque eu conhecia a verdade. Jesus, o que ele ensina, a doutrina dele. Não vivam mais presos, subjugados dentro de igreja, de doutrina de igreja, de usos e costumes de igreja, de sacrifício religioso de igreja, de vida devocional de igreja, de vida formalista de igreja, de vida de cumprir meta e ordenança dentro de igreja. Fui liberto disso. Hoje eu sou livre porque eu conheci a verdade. O povo dentro das igrejas estão mais preocupados. A prudência desse povo de igreja não é na palavra. Eles não estão aí, nem aí para a palavra. Pode conversar com 99% desses religiosos de igreja. A conversa dele é dentro do entendimento religioso, não na palavra.
não tem entendimento nenhum da palavra. O conselho que ele vai te dar é na experiência dele. É no misticismo religioso dele. É dentro da direção de Deus, no Deus que ele conhece da religião. Eles não vão te orientar dentro dos princípios da Bíblia. Eles vão te dar conselho dentro do que eles entendem. Do entendimento particular, da emoção, da experiência deles. Esse povo está perdido. Porque a maioria desse povo de igreja, o que eles vivem, buscam e praticam, é vida de culto de igreja, é trabalho de igreja, festividade de igreja, ritual cerimonial de igreja. Estão mais preocupados em ir para a campanha da vitória, campanha da marcha. Estão mais preocupados em ir para o culto de avivamento, culto da unção, culto de poder, festividade do conjunto, do coral, de circo de oração, festividade de igreja, homenagem a pastor, homenagem à mulher, homenagem a pai, homenagem a não sei o quê. É tanta atração, tanta festa, tanta solenidade vã dentro das igrejas, que entra esse texto aqui, que Deus fala através do profeta Amós, capítulo 5, versículo 21, que ele aborrece, não tem prazer nas festas, nas solenidades, nas congregações, nas assembleias desse povo dentro dessas igrejas. Porque o povo não está dando atenção, nem conhecendo e nem se submetendo à palavra dele. Estão se submetendo a uma vida escrava dentro da religião, onde eles buscam uma vida com Deus no entendimento do homem, nos preceitos do homem, onde eles buscam uma vida de santidade e de temor a Deus dentro de mandamento de homens e não de Deus. Tremendo a palavra, viu, irmão? Eu só falo baseado, principiado na palavra. Isaías 29, 13. Deus vai dizer isso ao povo. O temor desse povo para comigo, Deus diz, não é pela minha palavra, é pelo mandamento de homens. Esse povo me adora em vão. Por quê? Porque estão sendo conduzidos e guiados nos princípios dos homens. É isso que Deus fala. Isaías 29, 13. Vai dizer isso que eu estou aqui mostrando a você. Porque eu estou aqui te levando o que diz, o que ensina a palavra, para corrigir a minha vida e a tua. Não é dentro de uma vida formal, submissa, devota, escrava, na obediência à instituição, à doutrina de igreja pelo homem. É a Deus pela palavra. Só seremos discípulos, povo de Deus, não é estando dentro de igreja, é estando na palavra, em Cristo. Foi o que Jesus disse em João 15, 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. João 8, 31, Jesus vai dizer, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas o que ouve e pratica a minha palavra. Aprendeu isso aí, irmão? Então sai, irmão, dessa ignorância. Vem conhecer a verdade para ser liberto. Não viva escravo dentro de uma promessa de Deus, guiado pela religião. Você vai se decepcionar. No final do labor desta vida, quando deste mundo você partir para a eternidade, você vai encontrar vergonha e desprezo eterno. Você só vai prevalecer e ser bem-aventurado se você estiver andando com sua vida com Deus no entendimento da palavra. Essa palavra é Jesus, o que ele ensinou, a doutrina de Cristo que nós devemos jurar fidelidade, guardar e praticar e viver. Não é doutrina de igreja A, B ou C. Olha o que os pastores estão dizendo. Que o povo tem que jurar fidelidade à doutrina de igreja. O povo tem que amar e dedicar a vida à igreja. Quando eles dizem igreja, eles não estão se referindo à igreja povo de Deus. Eles se referem à igreja instituição deles, o império deles, para que você se submeta e mantenha o funcionamento, para ele ter o lucro e o rendimento em cima de você, que é negócio deles. Sai do cabresto, da escravidão, do domínio, da testeira desses homens. Jesus disse, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me segue e crê em mim não permaneça nas trevas. Se você ainda não foi iluminado por essa luz, não está guiando-se por ele para uma vida com Deus, você continua cego. Jesus, eu tenho que chegar a Deus por ele, não é por igreja, não é por pastor, não é por vida e sacrifício religioso, é por Jesus, guiado por ele, dentro da direção da palavra dele. Não é dentro de vida religiosa, de formalidade. Deus aborrece essa formalidade religiosa.
o que tem de festa, o que tem de cultos, o que tem de cerimônia, o que tem de sacrifício religioso, o povo vivendo hoje dentro das igrejas, das religiões, não é brincadeira, irmão. Hoje virou moda, é comércio, é propaganda de culto, de festa, é tanta festa, é tanto culto, é tanta coisa em nome de Deus para o povo receber isso, buscar isso, alcançar isso, é tanta festa, é tanto culto, é tanto entretenimento dentro das igrejas, e Deus está dizendo, me aborreço, não me alegro com isso. O que eu pedi e quero de vós não é isso. É que busque o conhecimento dele. É que exerçam a misericórdia, o amor, a compaixão, a verdade, a sinceridade. É que andem em temor e tremor diante de Deus, mas não guardando usos e costumes de igreja. É guardando a palavra dele. É se negando, renunciando para viver a palavra dele no meu interior, no meu viver. Não para se negar e renunciar para viver uma formalidade de vida religiosa, de usos e costumes, de obrigação religiosa. Não é isso que Deus quer de nós. Então, medite, meus amados irmãos e amigos, nesse sermão que eu trouxe para vocês. Porque o meu compromisso é pregar a palavra de Deus. O povo está mais preocupado com a vida dentro de igreja, com a presença nos cultos, com o sacrifício religioso, com a formalidade de igreja, guardar usos e costumes e doutrina de igreja. O cara está lá se divorciando, não está nem aí pelo que a palavra diz. O cara está se divorciando, não quer nem saber o que a palavra diz. O importante é que eu estou na igreja. Eu arrumei outra mulher que é crente também. Ele não está preocupado com a palavra. O cara está lá com pensamentos impuros, que ele sabe que é impuro. Mas ele não está nem preocupado, porque a palavra condena isso, mas ele não quer saber da palavra. Ele estando na igreja e mostrando a sua santidade para o povo ver, ele está preocupado com isso. O cara está lá com o coração cheio de ressentimento, de rancor, mas está lá na igreja. Eu te amo, meu irmão, em nome de Jesus. Eu te amo, Pai do Senhor. Mas o coração está lá magoado, porque ele não quer saber do que a palavra diz. Ele não está disposto a negar-se pela palavra. Ele quer viver uma vida formal, de santidade na vida religiosa exterior. Ele não tem compromisso no interior dele com Deus. Compromisso com Deus é quando eu tenho no meu interior a palavra dele, me julgando, me guiando, me corrigindo. Ele está mais preocupado em ter a aprovação da igreja. O cara está lá dentro da igreja, fazendo suas artimanhas que vai prejudicar outro. Mas ele não quer nem saber o que diz a palavra. Paga o mal com o mal. Odeia quem aborrece a ele. Não ama quem incomoda, mas está lá. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Hipócrita, o coração está doidinho que o cara se ferre. Você já viu algum irmão dizer, Deus não dorme não. Deus é quem cuida de mim. Deus que toma providência. Quando uma pessoa diz isso, sabe o que ele está dizendo? No coração dele ele está desejando que Deus te mate. Que Deus bota o inimigo dele num leito de hospital. Que Deus bota o inimigo dele para sofrer consequência. Quando ele diz isso, é nesse sentido, irmão. O coração dele está com esse desejo. E ele acha que Deus vai satisfazer a vontade dele, porque ele é de Deus. Não toque em mim, não. Olhe, se tocar em mim, Deus vai pegar. Não é isso que Deus ensina. Por que esse povo vive isso? Dentro desse entendimento, porque não são formados com a palavra de Deus. Não tem a palavra, não se preocupa com a palavra, não amam a palavra, não são guiados pela palavra. Como é que diz que é de Deus esse povo, hein? Jesus diz, quem é de Deus é quem ouve, é quem pratica, é quem prega, é quem anda, é quem está na palavra, não é quem está dentro de igreja vivendo a vida religiosa. Irmãos, eu não vou negar não, eu sou homem. Eu sou homem. É muita mulher bonita e formosa que tem. É muita mulher atraente e palpitosa que desperta em nós desejo de ter, de possuí-la. E surge a oportunidade para ter e para possuir, para se prostituir. Quando eu sou religioso, eu me prostituo. Por quê? A igreja não está vendo, ninguém está vendo. Eu posso me prostituir aqui e ali eu ser santo. Mas o meu compromisso é com Deus no meu interior. Quando eu vejo uma mulher e desejo, sim. Eu tenho desejo, sim. Não sou hipócrita nem mentiroso, eu sou homem. A natureza humana me leva a ter desejo, me leva a cobiçar a mulher. Mas por que eu me nego a isso? Por que eu não vivo mais na carne, satisfazendo a natureza humana
do desejo do pecado, porque eu fui transformado, sou uma nova criatura e Cristo vive em mim. O Espírito Santo de Deus não me deixa mais a me satisfazer com esses desejos malditos. Ele me adverte, ele se entristece em mim e eu estou disposto, entreguei minha vida para seguir a Cristo, me negando, me renunciando nesse sentido. Meus pensamentos, minhas atitudes, meus desejos, minhas emoções, minhas reações, que não condiz com aquilo que Deus me orienta a viver. Isso é viver para Deus. Isso é adorar a Deus. Isso é servir a Deus. Quando eu me nego, me esvazio e deixo ser guiado, cheio da direção da palavra dele. Deus me guia pela palavra. Existem momentos que eu posso me dar bem com a corrupção. Ninguém está vendo. Mas o meu compromisso é com Deus. A natureza de Deus em mim não me deixa mais nem pensar nisso. Eu penso, mas não dou vida ao pensamento. Eu desejo, mas não alimento nem dou vida ao desejo impuro. Eu cobiço, irmão. Tem mulher que é show. Tem mulher que é uma beleza gloriosa que Deus fez. Mas não é para mim. Ela tem um marido, ela é do marido. Se ela for a minha, eu tenho que desejar, eu posso cobiçar, eu posso usar, eu posso desfrutar, mas não é minha, porque a palavra me ensina que é de outro. E eu não devo cobiçar a mulher do próximo. Eu não posso cobiçar a mulher do próximo, porque eu sei que se eu fizer isso, ninguém vai ver. É uma coisa pessoal minha. Mas Deus, que sonda tudo, conhece tudo, Ele está me vendo e eu vou entristecer a Deus. E eu vou aborrecer a Deus. E o meu compromisso é com Deus. No meu interior, porque Ele me conhece, me sonda no meu interior. Eu não sou hipócrita para viver a aparência. Eu quero rasgar as vestes, não exterior, mas as vestes interior, o meu coração, o meu entendimento. Eu tenho que negar, resistir os desejos interiores. E eu não faço isso não é porque eu sou santinho, não. Sou melhor do que ninguém, não. Sou religioso, crente de igreja evangélica, não. Eu não faço isso, sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Alguém chegou para mim e disse, mas irmão Wellington, o senhor não bebe mais, não vivo na vida de embriaguez, não rouba, não vivo mais na prostituição como eu vivia, porque o senhor agora é crente, é? Não. Não é o ser crente que me faz resistir, abandonar isso. Sabe por que hoje eu não vivo mais na prática do pecado? Na prática do pecado eu peco, mas eu não vivo mais na prática do pecado. Sabe por que hoje eu não sou mais escravo do pecado? Não é por causa de religião evangélica, de igreja, porque eu não sou mais. Eu já me desliguei de sistema religioso, seja ele evangélico, católico, espírita. Eu não me denomino mais um crente de igreja evangélica. Eu sou um cristão que sigo o evangelho. O evangelho não é uma religião, nem uma igreja evangélica. O evangelho é uma direção de entendimento que eu hoje sigo com a esperança no que ele me informa. O evangelho é o próprio Jesus. É o que ele mostrou. E hoje eu não vivo mais dentro da prática da escravidão do pecado. Não é porque eu sou de igreja, de religião, sou crente. É porque eu sou livre. Eu sou uma nova criatura. Fui liberto por Deus para viver agradando e aprovando aquilo que alegra e agrada a Deus. E eu sei o que é que alegra e agrada a Deus. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Eu sei o que é agradável ao Senhor. É o que Ele me pede para eu viver, guardar e praticar naquilo que Jesus revelou. A palavra de Deus, encarnada e revelada por Jesus e em Jesus. É isso que eu vivo hoje. Por isso que hoje eu não sou mais escravo do pecado. Minha mente foi transformada. A libertação de Deus é aqui, ó. Tem muita gente que pensa que é de Deus, que está liberto, que nasceu de novo, porque está dentro de uma igreja, se batizou dentro dessa igreja, participa dos rituais dessa igreja, vive a formalidade dessa igreja, vive doutrina e usos e costumes dessa igreja. Então ele entende, não, agora eu sou uma nova criatura, sou de Deus. Não é isso que principia e caracteriza uma pessoa ser de Deus. É aqui, ó. Porque quantos religiosos estão aí em todo meio religioso, bem distante de Deus, porque o entendimento dele está fora da verdade. Não conheceram ainda a verdade. E para o homem chegar a Deus, ele tem que ser liberto.
E para ser liberto, ele tem que conhecer a verdade, para que pela verdade ele seja liberto. Que essa verdade é Jesus. Não é uma religião, uma igreja. É Jesus. Conhecer o que Jesus ensinou. Crer e se moldar. Ser devoto praticante a palavra, a doutrina de Cristo. O que ele nos orientou no Evangelho. Então, tem muita gente enganada. Tem caráter, vive uma vida do bem, é exemplar na sociedade, mas diante de Deus não tem comunhão, não é reconhecido, está fora da promessa. O próprio Cornélio era um homem religioso, mas ele não tinha vida com Deus, estava fora da comunhão com Deus. Nicodemos era um homem religioso, mestre da lei, era um pastor renomado, mas não tinha vida com Deus. Quando Jesus disse que era preciso nascer de novo da água e do Espírito, Jesus não disse a Nicodemos: Nicodemos, tu tem que ir para uma igreja evangélica, vamos dizer assim naquele tempo, que não tinha ainda, e ser batizado lá pelo pastor, para ser uma nova criatura, porque tem gente ensinando isso, irmão, que a pessoa no batismo dentro da igreja, ele recebe a remissão de pecado e é uma nova criatura. E a Bíblia não ensina isso. O batismo que nos faz receber a remissão do pecado e ser uma nova criatura, é o batismo com o Espírito Santo, que esse batismo não é homem nem igreja, é Jesus quem batiza quando nos arrependemos e nos convertemos a Ele. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a vocês, que vocês meditem um pouco em tudo que eu falei, analisem com cuidado, sejam prudentes, usem o senso crítico, busquem analisar o que eu falei e vejam a verdade de Deus, dentro daquilo que eu revelei agora, mostrando a mentira que o povo está vivendo. Amém? Esse é o meu compromisso. Pregar a verdade que liberta. E viver essa verdade. Ai de mim, se não viver ela. Levando a verdade para os outros se salvar, e eu em condenação. Ó, primeiro, cuida de ti e da doutrina. Primeiramente, cuida de ti e da doutrina, para depois levar a doutrina para outros, o ensinamento, a pregação, o conhecimento, para que outros se salvem. Tu estando salvo e na salvação. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.